Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindas aqui a este direto, a esta aula totalmente gratuita, e aqui online, através do Facebook. À medida que forem entrando, coloquem aqui nos comentários um olá, um boa noite. Nós hoje vamos falar aqui de um tema que para mim é um tema muito especial, que é o planeamento, e organização de refeições, ok? E este tema é muito especial para mim porque foi algo que eu fui testando ao longo da minha vida e é algo que eu hoje utilizo como um método que eu criei. Eu utilizo esse método para ajudar também as minhas clientes a conseguirem organizar as suas refeições, para conseguirem manter um peso saudável e manterem também aqui os hábitos alimentares que são os melhores, ok? Portanto, eu hoje vou-vos falar deste tema, que foi um tema que desde cedo surgiu na minha vida. Portanto, desde a altura da faculdade, eu tive que efetivamente organizar e planear as minhas próprias refeições. Eu tive que arranjar um método que funcionasse, mesmo perante o pouco tempo que eu tinha. Eu queria ter uma alimentação mais saudável, eu queria me sentir organizada, e então tive ali a experimentar várias coisas e percebi e cheguei aqui a uma grande conclusão de quais é que seriam aqui as ferramentas que podiam funcionar melhor. E hoje em dia eu utilizo essas mesmas ferramentas com as minhas clientes. Portanto, acabei por criar o meu próprio método e passo esse método também para as minhas clientes do programa Dieta para a Vida. O programa Dieta para a Vida, se ainda não conheces, é um programa de 3 meses, onde eu ajudo mulheres que têm algumas dificuldades a emagrecerem definitivamente, desbloqueando a sua mente, os pensamentos negativos, a resgatarem aquela motivação necessária para colocarem as coisas na prática, e a reorganizarem a sua alimentação. E isto tudo sem sacrifícios alimentares, sem perderem a sua essência. Portanto, é um programa intensivo onde eu falo de planeamento, de alimentação saudável, de mindset, mentalidade positiva, e vamos desbloqueando passo a passo, e a pessoa sai de lá com uma transformação mesmo brutal, ok? À medida que forem chegando, coloquem aqui nos comentários um olá, uma boa noite, que eu quero saber quem é que está aqui comigo. Digam-me também se o som está ok, se o som e se a imagem estão ok. Portanto, estou aqui à vossa espera. Entretanto, vamos esperar que mais alguém consiga chegar para darmos início aqui à nossa aula em direto. Já temos aqui mais algumas pessoas. Coloquem aqui nos comentários, por favor. Ora bem, então eu estava-vos a dizer que eu desenvolvi este método de planeamento, e eu percebi que ele funciona comigo, mas também com as minhas clientes. E ele funciona mesmo que tu não tenhas tempo para cozinhar, mesmo que tu tenhas pouco tempo, mesmo que tu sejas uma pessoa desorganizada, vá, e mesmo que tu nunca tenhas planeado. E isto tudo sem gastares ingredientes estranhos, sem gastares mais dinheiro, e sem passar as horas e horas na cozinha, que é uma coisa que nós não queremos. Portanto, hoje em dia nós queremos fazer refeições fáceis, simples, rápidas, mas que sejam também saudáveis, ok? Então, eu fui-me deparando com imensas situações, como por exemplo, as clientes que chegavam até mim referiam que eu não planeio as refeições. Uh, eu vou ao supermercado todos os dias e compro o que me apetece. Não sabiam, por exemplo, quantas vezes é que comiam peixe, ou quantas vezes é que comiam carne, ou se estavam a variar nos vegetais. Não tinham sequer essa consciência. E eu fui-me apercebendo que muitas delas também referiam não ter tempo para cozinhar. E o que é que acabavam por fazer? Acabavam por recorrer aqui um bocadinho ao fast food, ou seja, chegam a casa depois de um dia de trabalho, não têm muito tempo para cozinhar, não têm nada preparado e o que é que elas faziam? Portanto, acabavam por recorrer aqui ao fast food, indo jantar fora ou indo a algum restaurante aqui de comida mais rápida,
Ou então, até mesmo em casa, normalmente tinham comida congelada, comida mais processada, como por exemplo alguma pizza, alguma lasanha assim, já pré-feita, e nós sabemos que efetivamente essas comidas não são as mais saudáveis, certo? Portanto, essas comidas são altamente calóricas, têm imensos químicos, têm imensos conservantes, e portanto não fazem bem à tua saúde e não te ajudam a emagrecer. E então eu fui vendo este cenário um pouco negativo e apercebi-me que, para além do plano alimentar, para além das orientações alimentares básicas de comer mais fruta, de comer mais carnes brancas, de fazer isto ou aquilo, as pessoas necessitavam de um método de planeamento. As pessoas necessitavam de estarem mais organizadas, portanto, de terem algo, um método, um passo a passo que as permitisse fazer esse planeamento, certo? E então foi tão bem por aí, por me ter deparado com essas situações, que eu hoje em dia ensino este método às minhas clientes. Já temos aqui alguns comentários. Olá, boa noite, Suzete. Boa noite, Anabela. Estou muito feliz que esteja aqui também e que aprenda aqui alguma coisinha sobre o planeamento. E então, estava-vos a dizer que realmente eu comecei-me a deparar com este cenário e percebi que tinha que fazer algo diferente em relação aqui à parte da organização de refeições. E o que eu te queria transmitir nesta live é que tu não podes ver o planeamento como uma prisão. Não podes pensar, ai, que eu agora planeei que segunda-feira ia comer salmão, mas se calhar segunda-feira não me vai apetecer salmão. Ok, é óbvio que tu fazes um planeamento para estares minimamente organizada e não significa que a segunda-feira tenhas que comer o salmão. Pode surgir uma outra refeição que te apeteça mais, ok? Mas o facto de teres esta estrutura vai fazer com que te sintas mais equilibrada. Portanto, é isso que eu te quero transmitir. Não vejas o planeamento como uma prisão, mas sim como algo libertador. Algo que te dê mais tempo para estares com a tua família, para fazeres as coisas que mais gostas, para estares com os teus amigos, algo que te faça sentir mais organizada, mais equilibrada e algo que te dê efetivamente mais consciência sobre a tua alimentação. Portanto, aqui é um método, uma estrutura em que tu consigas perceber se estás a comer os vegetais que necessitas, se estás a comer o peixe que necessitas, se estás a variar aqui na componente dos hidratos de carbono, se estás a comer muita quantidade, se estás a comer pouca quantidade. Ok, o planeamento serve para isso, para que também tenhas mais consciência da tua alimentação, porque nós sabemos que tu efetivamente deves ter uma alimentação mais saudável se queres emagrecer, certo? Então vamos lá aprender aqui umas coisinhas sobre. Até agora estão a acompanhar? Coloquem aqui nos comentários se estão a acompanhar, se isto faz sentido, que realmente o planeamento é quase como um método eficaz e um método infalível para emagrecer. E coloquem nos comentários se vocês costumam planear as refeições ou não. Ok? Fico aqui à espera dos vossos comentários. Então vamos lá começar. Eu hoje vou-vos revelar os 3 grandes passos para planearem as vossas refeições. Curiosas? E no final da aula, quem estiver aqui presente no final da aula e quem comentar esta publicação vai receber um bónus. Vai receber aqui o material bónus que no final da aula já vos vou dizer qual é. Ok? Então qual é que é o primeiro passo para que tu consigas planear as tuas refeições? O primeiro passo é teres a noção do que é um prato saudável. Então o que é um prato saudável? Portanto, um prato saudável deve ser constituído por 3 grandes componentes. Metade do teu prato deve ser constituído por vegetais. Em relação aqui aos vegetais, tu podes ter na sopa ou podes ter os vegetais no prato. Eu costumo dizer aos meus clientes que não é obrigatório ter sopa mais prato, só se isso te fizer mesmo sentido, certo? A Suzette está a dizer aqui que sim, faz sentido. Às vezes também faz um planeamento das suas refeições. Muito bem, ótimo, já é um grande progresso. E então, eu estava-vos a dizer que metade do prato deve ser constituído por vegetais, e nós sabemos que os vegetais são fornecedores de vitaminas e minerais, os vegetais são pouco calóricos e por isso mesmo ajudam-te a emagrecer, e tu deves variar nas 5 cores de vegetais. Não sei se tens esta noção, mas existem 5 cores de vegetais, certo? Tens então o branco,
que é a cebola, o alho, a couve-flor. Tens os verdes, que são os vegetais que existem em maior quantidade. Portanto, tens aqui os verdes, alface, courgette, tens aqui as couves. Tens aqui os laranjas, portanto, a cenoura, a abóbora. Tens os vermelhos, portanto, aqui o tomate, o pimento. E tens também os roxos, que normalmente, pelo que eu noto nas minhas clientes, são aqueles que são consumidos em menor quantidade. Portanto, deves ter também atenção nesta parte aqui dos roxos, portanto, a berinjela, a couve roxa. Deves também fazer um esforço acrescido semanalmente para incluir estas 5 cores. Muitas vezes perguntam-me, ok, estas 5 cores devem ser inseridas na mesma refeição, Teresa? Não, não é preciso colocar as 5 cores numa só refeição. Deves inserir estas 5 cores ao longo da tua semana. Ou seja, isto significa que quando fores às compras, efetivamente deves trazer um vegetal de cada cor, certo? Depois, qual é que é a grande segunda componente deste prato? É a componente proteica. Portanto, a componente proteica no que diz respeito aqui à carne, ao peixe, aos ovos. Ou seja, tu deves incluir sempre esta componente proteica no teu prato que te vai dar saciedade, te vai te dar alguma saciedade. E como é que deves distribuí-la? Então, tu deves comer ao longo da tua semana mais peixe do que carne. Em relação aqui à parte do peixe, deves consumir cerca de 1 a 3 vezes por semana peixe gordo. O peixe gordo é importantíssimo. Portanto, o peixe gordo é fornecedor de ômega 3, que é importantíssimo para a memória, para a saúde cardiovascular, para a saúde óssea e não podes mesmo dispensar. Ok, e quais são os peixes gordos? Não sei se tens essa noção também, mas o peixe gordo é o típico peixe como o salmão, a sardinha, a cavala, o carapau e o atum. Okay? Estes são os peixes gordos que são os mais comuns no nosso dia a dia. Portanto, para além aqui de comeres mais peixe do que carne, o que é que deves fazer mais? Deves comer também mais carne branca, portanto, tudo o que seja carne de peru, carne de frango, que são carnes que têm um menor teor em gordura, são aquelas que tu deves preferir. Uh, e a carne de vaca e a carne de porco, que são consideradas carnes vermelhas, são aquelas que deves consumir em menor quantidade. Portanto, cerca de 1 vez por semana, no máximo dos máximos, porque são carnes que têm mais gordura saturada e que nós sabemos que são carnes que, se forem excessivamente consumidas, podem também aumentar o risco de alguns tipos de cancro. Portanto, ter algum cuidado com esta distribuição de proteína. Em relação aos ovos, vocês também devem incluir os ovos nas vossas refeições como única fonte de proteína, ou seja, por que não fazer uma omelete? Por que não fazer uns ovos mexidos? É também uma boa fonte de proteína e algo que nos sacia muito. Portanto, bora lá também variar aqui na parte da proteína. E depois temos aqui a terceira grande componente que nos está a faltar, que é a parte dos hidratos de carbono. Portanto, no emagrecimento, nós às vezes pensamos que eu tenho que retirar os hidratos de carbono. Não tem que retirar os hidratos de carbono. Tens é que reduzir os hidratos de carbono. Ou seja, tu podes e deves consumir, mas em menor quantidade. E nunca misturar 2 hidratos de carbono. Ou seja, nunca misturar batata mais arroz ou pão mais a refeição, porque são 2 alimentos do mesmo grupo, certo? Então, em relação aos hidratos de carbono, é diminuir a quantidade e variares. Ou seja, um dia podes comer batata, no outro dia comes arroz, no outro dia comes quinoa. Portanto, podes também optar pelas leguminosas. As leguminosas são o feijão, o grão de bico, a ervilha, a fava, e são também boas componentes de hidratos de carbono para ires variando nas tuas refeições e teres tudo aquilo que necessitas. Portanto, o primeiro passo é construir sempre em todas as tuas refeições, almoço e jantar, este prato saudável, com estas 3 grandes componentes. Metade do prato vegetais, uma componente proteica e outra componente rica em hidratos de carbono. Até aqui o primeiro passo é fácil? Coloquem aqui nos comentários se até agora está tudo claro, se precisam de mais alguma explicação. Eu vou avançando aqui para o segundo passo. Qual é que é o segundo passo? Então, se tu já sabes como é que deves constituir o teu prato,
tu vais perceber efetivamente, tu vais ter que estruturar a tua semana. E então tu deves construir um planner ou um esquema que te permita ter a refeição do almoço e a refeição do jantar. E depois permite ter-te também aqui em cima, portanto, os dias da semana. Segunda, terça, quarta, ou então os dias, portanto, dia 1, dia 9, o que te fizer mais sentido. Ok, a Anabela diz que está tudo ok, boa. Então, depois de construires este esquema, tu deves perceber, ok, quais são os dias que eu estou mais ocupada? Será que em algum dia da semana eu preciso de cozinhar uma dose mais acrescentada? Se tiveres dias mais ocupados, ok, seleciona esses dias e percebe que no dia anterior tens que cozinhar o dobro ou o triplo da refeição, ok? Isto é uma dica importantíssima. Depois, deves então estruturar as tuas refeições conforme aquilo que te der mais jeito. Imagina, qual é que é o dia que te dá mais jeito para fazeres peixe? Qual é que é o dia que te dá mais jeito para fazeres algo no forno? Qual é que é o dia que já sabes que não vais ter novamente tanto tempo e que tens que fazer se calhar uma salada ou deixar já o bife a descongelar? Ok? Perceberes tudo isso e escreveres. O nosso erro é muitas vezes deixar tudo na cabeça. Só que nós esquecemos que temos imensa coisa para fazer no dia a dia e aquilo acaba por passar. Portanto, senta-te durante 15, 20 minutos, aquilo que for preciso, e escreve. Escreve o que vais fazer segunda-feira, ao almoço, ao jantar, o que é que vais fazer terça-feira, ao almoço, ao jantar e por aí fora. E faz aquela distribuição, ou seja, quando é que eu vou comer aqui peixe? Quando é que eu vou comer carne? Quando é que eu vou comer o vegetal roxo? Quando é que eu vou comer o vegetal laranja? Faz essa distribuição e escreve. Certo? O segundo passo, está claro? Portanto, o segundo passo é esquematizares, fazeres um planner. Podes fazer no computador, podes fazer no caderno à parte. Hoje em dia existem várias formas de fazeres isso. Mas escreve, ok? E é como eu te disse no início, isto não tem que ser uma prisão, não tem que ser algo obrigatório. Tu podes ir, depois, consoante os imprevistos, ir alterando esse esquema. Depois passamos aqui ao terceiro passo. E qual é que é o grande terceiro passo? O terceiro passo é aquele também que, na minha opinião, é muito importante, que é fazeres uma lista de compras. Quem é que aqui faz uma lista de compras? Coloque nos comentários. Coloca aqui nos comentários se costumas fazer uma lista de compras ou não. Deixas tudo na cabeça e vais ao supermercado, ou se sentas-te e vês o que é que falta em casa e escreves, fazes assim uma espécie de lista. Coloca aqui nos comentários que eu tenho também alguma curiosidade em saber se efetivamente já o fazes ou não. Ok, a Suzete diz que faz uma lista de compras. E mais, temos aqui mais alguém? A Anabela diz que também faz uma lista de compras, ótimo. Vão colocando aqui nos comentários que eu já vou ver. Ora bem, em relação aqui à lista de compras, é fundamental, principalmente depois de teres este planner. Ou seja, se tu já sabes efetivamente o que é que tu vais cozinhar, tu já sabes o que é que vais precisar. Então, se vais fazer, imagina, uma lasanha de berinjela, já sabes que precisas de berinjela, precisas de carne picada, precisas de azeite, precisas de especiarias, precisas de polpa de tomate, precisas de queijo ralado. Então, já vais descrever as receitas, descrever os ingredientes que precisas para cada uma das receitas e quando fores às compras, vais comprar o essencial. Outra dica em relação aqui a ir às compras é não irmos às compras com fome, porque nós já sabemos que efetivamente se formos às compras com fome, o que é que vai acontecer? Nós vamos chegar lá, vamos comprar aquilo que precisamos, mas depois compramos também aquilo que o nosso organismo pede, ou seja, quando nós temos um estado de fome, o nosso organismo automaticamente vai pedir mais açúcar, porque ele quer um alimento que reponha aquela falta de açúcar no sangue. E então ele aí pode pedir mais pelos doces, por snacks salgados, e então tu acabas por comprar isso, o que não é nada saudável e não te vai ajudar no emagrecimento. Portanto, não vás às compras com fome.
Em relação aqui à listinha de compras, efetivamente, se já sabes o que é que vais cozinhar, já vai ser mais fácil sentar-te, escreveres tudo aquilo que tu precisas e ires ao supermercado e trazeres apenas aquilo que necessitas. É uma forma de não gastares tanto dinheiro, evitares o desperdício. Imagina quantas e quantas alfaces é que não ficaram lá no frigorífico a apodrecer. Não é verdade? Portanto, se tu já souberes efetivamente quais são os vegetais que vais utilizar durante aquela semana, tu também não vais comprar coisas em excesso, coisas que não precisas. Portanto, este é o grande terceiro passo, que é fazeres uma lista de compras. Então, recapitulando aqui os passos, o primeiro passo é construir um prato saudável, com aqueles 3 grandes componentes que eu te referi lá no início. O segundo passo é criar um esquema semanal de refeições. E o terceiro grande passo, depois de saberes o que é que vais cozinhar, é efetivamente fazeres uma lista de compras. Ok? Estes passos parecem-vos interessantes? Vocês já fazem e já seguem este método? Coloquem aqui nos comentários. Eu gostaria, entretanto, vocês vão colocando aqui nos comentários as vossas opiniões. Eu gostaria de partilhar aqui um testemunho com vocês. Portanto, em relação aqui à parte do planeamento, para vocês perceberem que efetivamente isto não é assim tão difícil, eu vou partilhar convosco o testemunho que eu recebi da Sofia. A Sofia já foi minha cliente há mais de 4 ou 5 meses. Portanto, e na altura eu pedi para que ela escrevesse a sua opinião relativamente aos materiais que eu lhe tinha passado. Então, a Sofia diz assim: sempre procurei ter uma alimentação equilibrada e incluir hábitos saudáveis no meu dia a dia. No entanto, nem sempre consegui passar das palavras e dos pensamentos saudáveis e corretos à prática. São vários os motivos e as desculpas que posso referir, mas de facto a pouca disponibilidade de tempo e a correria diária nem sempre me permitiram escolher o lado bom da vida. A doutora Teresa Silva e as suas dicas, nomeadamente ao nível do planeamento semanal das refeições, têm ajudado bastante, não só no planeamento das refeições e das compras, mas também na redução do desperdício alimentar. Basta 20 minutos para fazer a lista de compras, tendo em conta as refeições que planeio para a semana, para poupar tempo e fazer escolhas mais acertadas e refeições mais variadas. Planear é também uma forma de mimar nós próprios, a família, os amigos. Ajuda-nos a ter mais tempo para fazer o que mais gostamos com quem mais queremos. Portanto, este foi o testemunho da Sofia. Vocês conseguem encontrar este testemunho e outros testemunhos na minha página de Facebook. Se vocês forem onde diz fotos, vocês conseguem ver uma pasta que diz testemunhos e conseguem também encontrar casos de sucesso e casos de inspiração para que vocês fiquem também mais inspirados para organizarem as vossas refeições, terem uma alimentação mais saudável e conseguirem também sentirem-se mais motivadas para emagrecer. Ora bem, como podes ver, isto funciona comigo e funciona com os meus clientes. E no programa Dieta para a Vida, que é o tal programa de 3 meses, onde eu te guio no emagrecimento consciente, eu também te forneço alguns materiais nesse sentido. Portanto, eu forneço-te inclusive um material, o tal planner, o tal esquema para organizar as tuas refeições semanais. Forneço-te a lista de compras já pré-feita, depois só tens que fazer o check conforme aquilo que precisares de comprar. Forneço também um e-book com 55 receitas saudáveis, equilibradas e saborosas, que é muito, muito importante. Forneço um exemplo de emendas para um mês e, portanto, como podes ver, estes são materiais que já te vão ajudar a teres uma alimentação muito mais saudável, ou seja, tens ferramentas de planeamento, exemplos e ainda por cima receitas, ok? Portanto, é um material mesmo muito, muito completo. E eu hoje disse que te ia entregar um bónus. Portanto, para as pessoas que ficassem aqui até ao final, que efetivamente iriam ter acesso aqui a um bónus. E o grande bónus que eu te vou dar é teres acesso a esta listinha de compras pré-feita.
para que possas já ter a listinha dos ingredientes e fazeres só o check. Portanto, eu vou pedir a quem quiser ter acesso a esta lista de compras que coloque nos comentários eu quero. Coloquem nos comentários eu quero quem quiser ter acesso ao material bónus desta live. Ok? Eu vou enviar a cada uma das pessoas que colocar aqui em baixo eu quero uma lista de compras pré-feita, como eu costumo dizer, que é um material exclusivo do programa Dieta para a Vida. Certo? Portanto, este é um material que eu apenas entrego às minhas clientes de coaching, às minhas clientes do programa Dieta para a Vida. E eu estou-te a dar aqui a oportunidade de teres acesso também a este material. Portanto, coloca aqui nos comentários, ou então, se não quiseres comentar esta publicação, envia-me uma mensagem privada a pedir aqui a lista de compras. Ok? Combinado? Portanto, coloca aqui nos comentários, envia-me uma mensagem que eu vou-te fornecer o material. Ora bem, eu também gostaria de partilhar aqui mais uma coisinha contigo. Portanto, como já deves ter visto no meu Facebook, há uma novidade que eu quero revelar-te. E qual é que é esta novidade? É uma novidade que eu vou lançar agora no mês de janeiro. Mas antes de te dar muitos pormenores sobre esta novidade, vou-te deixar só aqui um cheirinho e eu mais à frente, em mais algumas publicações, vou efetivamente referir como é que tudo isto se vai estruturar. Então, a grande novidade é que entre os dias 21 e 25 de janeiro, portanto, na semana de 21 e 25 de janeiro, que é a penúltima semana de janeiro, eu vou realizar aqui uma semana especial. E esta semana especial vai ser, portanto, a semana Ser para Emagrecer. No que é que vai se passar nesta semana? Esta vai ser uma semana especial porque eu vou-te entregar imenso conteúdo gratuito, certo? Eu vou-te entregar muitos conteúdos e muitas coisas inovadoras para quem quer emagrecer, quem quer ter um estilo de vida mais saudável, quem está desmotivada, quem quer ficar mais motivada, mais inspirada. Então, ao longo dessa semana Ser para Emagrecer, que vai se realizar entre os dias 21 e 25 de janeiro, eu vou realizar aqui no Facebook 3 lives sobre temas muito específicos, sobre conteúdos muito inovadores, coisas diferentes das quais provavelmente tu nunca ouviste falar, ok? Temas relacionados com o emagrecimento, com a perda de peso, com a motivação, como é que podes fortalecer a tua mente e tornares a tua mente mais magra para conseguires emagrecer e manter o peso perdido. Vamos falar também aqui de alguns temas, de alguns métodos inovadores que ainda não estão aqui, não são muito falados em Portugal. Alguns métodos de emagrecimento que não são muito falados em Portugal, mas que já são falados no Brasil. Vou-te trazer um bocadinho estas temáticas, portanto, conceitos inovadores, conceitos que vão potenciar o teu emagrecimento, e vai ser uma semana muito especial, vai ser uma semana mesmo brutal. E para além das lives, das aulas gratuitas que eu vou realizar aqui no Facebook, tu vais ter também acesso a um grupo privado no Facebook durante 7 dias. Portanto, tu vais ter um acompanhamento mais próximo meu, gratuito, durante 7 dias, onde eu te vou lançar desafios em relação à alimentação, mas também em relação aqui à mentalidade, ou seja, para tu conseguires identificar quais são os teus principais bloqueios mentais e como é que já podes trabalhar sobre eles para que consigas também avançar e colocar as coisas em prática. Que muitas vezes nós já sabemos o que é que temos que colocar em prática, é mais difícil passar da teoria para a prática. Portanto, eu neste grupo privado vai existir aqui uma série de vagas limitadas, claro, mas vai ser um grupo gratuito e, portanto, reserva bem aí as datas entre 21 a 25 de janeiro, porque vais ter acesso a 3 grandes lives
com materiais, bónus e também aqui um grupo privado no Facebook com imensos desafios, ok? Vai ser uma semana mesmo muito, muito intensa. E eu mais à frente, em algumas publicações, fica atenta aqui à minha página do Facebook, que eu vou publicar como é que isto tudo se vai proceder, ok? Ficaste curiosa? Ficaste entusiasmada? Já estou a ver aqui muitas pessoas a quererem a listinha de compras, isso mesmo. Eu no final desta live já vos vou enviar, certo? Então, eu também gostaria de aproveitar esta oportunidade para vos dizer que esta semana vai ser importantíssima, a semana Ser para Emagrecer, porque eu sei que nós já estamos aqui a terminar o ano, eu sei que esta fase provavelmente é aquela fase em que vocês pensam, ai, agora não vale muito a pena pensar em dietas, vale sempre. Mas eu sei que ali, nas primeiras semanas de janeiro, vão ser aquelas semanas onde vais estar super entusiasmada e super determinada a fazer algo diferente, desta vez em relação aqui ao teu peso, à tua alimentação. Portanto, aproveitando também um bocadinho esta esta fase dos objetivos e do ano novo, acho que faz todo o sentido aproveitares esta semana que eu tenho programada especialmente para ti, ok? Porque eu sei que emagrecer, se não emagrecer, perder peso, ter um corpo mais tonificado, se não é o teu primeiro, segundo objetivo para este ano novo, provavelmente está nos teus 5 principais objetivos, certo? Porque é óbvio que esta área do peso, da estética, a área da saúde, termos mais qualidade de vida, é uma área que tem que estar tem que estar a 100% para que nós também possamos estejar a 100% nas outras áreas da nossa vida, na área profissional, nos relacionamentos, portanto, nos hobbies. Tu tens que estar a 100%, tens que te aceitar, tens que estar bem com o teu corpo, tens que ter um estilo de vida saudável para teres também mais energia, para que efetivamente a tua vida esteja mais equilibrada, certo? Então, vamos lá a isso. Eu estou aqui deste lado para te ajudar. Em relação ao programa Dieta para a Vida, eu vou colocar também aqui na descrição deste vídeo, portanto, se alguém tiver curiosidade em saber como é que funciona o programa Dieta para a Vida, e eu depois desta live também vou estar aqui um bocadinho pelo Facebook a organizar aqui as coisas todas, se alguém quiser me enviar mensagem privada. Ok? Alguma dúvida? Vou-vos deixar aqui mais um tempinho para colocarem alguma dúvida. Ou ficou tudo esclarecido? Ainda bem, bom sinal. Alguma coisa que me queiram perguntar? Também já são aqui 9h30, prometi-vos que seria aqui uma aula de 30 minutinhos, para também não vos ocupar muito tempo. Ok, portanto, se surgir aqui alguma dúvida, podem sempre colocar nos comentários e mesmo não estando aqui em direto, eu vou-vos respondendo, ok? Portanto, aproveito este momento para vos desejar, já que isto é a última live deste ano, um bom Natal, umas boas entradas e que em janeiro estejam super, super motivadas para atingirem os vossos objetivos e serem mais saudáveis e serem felizes e estarem satisfeitas convosco próprias. Está bem? Um grande beijinho a todas e vemo-nos em janeiro com outras aulas em direto e com outros temas também muito interessantes no emagrecimento, na perda de peso e sempre com o objetivo aqui de te ajudar ao máximo. Ok? Um grande beijinho e até à próxima.